Curi, agora o pessoal está falando muito sobre a fraude, o roubo dos aposentados do INSS, né? E a gente lembra que você estava lá em Brasília como deputado federal na época que o presidente Bolsonaro enviou para a Câmara dos Deputados uma medida provisória para tentar ajustar isso aí, para tentar impedir o que está acontecendo agora. Tomás, naquela época o Bolsonaro já tinha sacado que tinha um grande problema, descontos não autorizados, ou seja, roubo das aposentadorias, e o Rogério Marinho, que era especialista nisso, ajudou a construir uma medida para combater as fraudes. Essa medida foi aprovada no Congresso, mas infelizmente depois, no governo do PT, eles retroagiram com isso. Esse desvio de dinheiro, ou descontos irregulares dos aposentados, vem de muito tempo. Quando antes da reforma da Previdência, os sindicatos ligados à esquerda tinham o privilégio de autorizar quem ia se aposentar ou não ia se aposentar na parte rural. Então ela chegava com a mera declaração, chegava uma pessoa sem nenhum tipo de educação, assim, né, educação formal, e ela falava assim, olha, eu vou te dar aposentadoria e assina aqui. E ele assinava não só autorização para aposentadoria, mas autorizava também um desconto associativo que ia para o sindicato e ele não sabia o que estava assinando. Ou seja, desde a primeira aposentadoria dele há anos atrás, já vinha esse desconto e ele nunca soube que estava sendo feito isso. E os sindicatos se enriqueceram, um dos maiores sindicatos é o sindicato do irmão do Lula, né? E o que acabou acontecendo? O PT, a esquerda, cresceu e falou, peraí, esse negócio aí é muito bom demais, né? E aí escalou isso de uma forma que novos sindicatos de fachada perceberam esse filão e começaram a criar, fazer isso, mandando relações falsas. Virou um negócio, né? Virou um negócio. E igual o grande pecado do governo do PT, aceitar essas listagens sem consultar o aposentado para saber se ele tinha autorizado o desconto. E o que nós estamos vendo é o PT tentando abafar isso tudo em vez de combater. Até porque a gente sabe, né? Os sindicatos é uma forma de financiar a militância do PT e da esquerda. Então eles permitem esse escoamento de dinheiro público para conseguir dar dinheiro para os seus aliados políticos para depois eles fazerem piquete, fazerem movimentos também nos municípios contra governos e administrações de direita, tentando atrapalhar. A esquerda chama a gente que é de direita de fascista, né? E não há nada mais fascista do que usar dinheiro do Estado para financiar sindicatos. Aliás, isso veio do fascismo. Exato. Né? Do fascismo de Mussolini, que foi copiado por Getúlio Vargas aqui no Brasil. Perfeitamente. Mas sabe uma coisa grave que está acontecendo agora? Como a mídia, o governo, na verdade, tentou desviar o foco e a mídia, infelizmente, parou de falar sobre o roubo das aposentadorias, sim, o ministro da Previdência, de uma forma descarada, uns dias atrás, pediu para o Tribunal de Contas para voltar a descontar dos aposentados. Sendo que antes de que milhares de aposentados pudessem checar e saber se ele foi roubado ou não. Na verdade, a grande preocupação dele é irrigar de novo, voltar a irrigar os sindicatos, porque nesse momento, com os holofotes, eles estão com medo de botar a mão nesse dinheiro. Curi, a gente está falando aqui de aposentados e nós temos também os nossos aposentados aqui da Previdência do servidor municipal, né? E a gente tem visto lá na Câmara, eu como vereador, como líder da bancada do PL, a gente tem discutido essa questão dos servidores públicos municipais. Tem alguns novos empréstimos também de 12 ônibus elétricos para o modelo de novo transporte público, são 60 milhões, com ou sem garantia da Caixa Econômica Federal, que o prefeito pediu à Câmara para ser aprovada. A bancada do PL votou de forma unânime contra esse empréstimo de 60 milhões, entendendo que, claro, às vezes o prefeito precisa de uma linha de crédito para fazer um investimento, mas 12 ônibus elétricos a gente acha que não resolve o problema do transporte público e é muito caro. Essa conta fica para o futuro, sobretudo quando a gente tem uma previdência municipal, né, aposentados que estão se queixando bastante da falta de repasse, né, do calote que tem acontecido. Eles não gostam que a gente use esse termo, mas do meu ponto de vista é isso que está acontecendo. E até às vezes, te culpam, fala que começou na época da sua administração, quando você era prefeito. Qual que é a diferença do que está acontecendo agora, né, com esse endividamento, para o que aconteceu na sua administração? Olha, uma coisa é você tomar um dinheiro emprestado para investimento em alguma coisa que vai dar um retorno futuro na cidade. Como na minha época as contas estavam muito redondas, muito em dia, ou seja, superavitário, eu fiz um empréstimo do BID, né, em Washington, porque era um dinheiro que estava disponível com uma taxa de juros bastante baixa para você fazer investimento viário e esse retorno vem para a cidade. A outra coisa é você parar de pagar obrigações. O da BID foi o que fez a Cambuí, por exemplo. Fez a Cambuí. O projeto já estava pronto. Fez a Via Cambuí, tá certo? E era para fazer Via Banhado, depois o PT se perdeu, acabou não conseguindo fazer, e uma série de obras foram feitas na cidade. Sim. Foram feitas. A própria Ponte Estaiada, ela foi introduzida, ela não estava no escopo quando eu fiz o empréstimo. Sim. Mas o governo Felício fez uma operação, até uma operação inteligente, né? E usou o argumento do BID para poder fazer isso. Então, resumindo, uma coisa é você tomar o dinheiro emprestado para fazer investimento futuro. Outra coisa é você parar de não pagar obrigações suas, né?
e refinanciar obrigações que você não pagou. Então, por exemplo, uma das coisas que eu fiz crítica na campanha, eu apresentei à população, era a minha discordância, a nossa discordância da prefeitura não fazer os aportes necessários para equilibrar a previdência do servidor, né? E chegava no final do ano, refinanciava, né? Então, é um tipo de refinanciamento, nunca está tendo nenhum retorno para a cidade. É simplesmente deixando de pagar, se descontrolar no orçamental. Aí eu apresentei isso na campanha. O eleitor, na verdade, optou em fazer a escolha pelo atual prefeito. Eu respeito isso, tá? Claro. Mas o meu papel como ex-prefeito, como cidadão, como nós moramos aqui, é alertar a população que isso vai ter consequências graves no futuro. E apesar, não, é evidente, o processo eleitoral acabou, só que também nós temos uma bancada do Partido Liberal com 5 vereadores que foram eleitos para representar essa ideia que teve representatividade na urna, tanto entre os vereadores quanto com você, candidato a prefeito, que queria uma administração financeira, uma administração fiscal do município mais responsável. E esse empréstimo de 60 milhões para comprar 12 ônibus elétricos, a gente acha que é um exagero, ainda mais com essa pendência que ainda ocorre com os servidores estão sofrendo demais, o desconto que está na justiça, né? E 2 erros aí, na verdade, no meu entendimento, minha discordância. Primeiro, fazer um empréstimo, né? Sim. Segundo, o modelo que eles optaram para fazer a concessão de ônibus. Isso também já discuti na campanha, eu apresentei a minha divergência, a população escolheu, eu respeito isso, mas eu alerto que isso vai ter consequências graves. Primeiro, a prefeitura assumiu o risco do transporte. O modelo que eu defendi é o modelo que você faz a concessão e a operação é de quem ganha a concorrência. O risco é dela, né? A prefeitura está assumindo o risco todo para ela, ou seja, ela compra os ônibus. Sim. Então, se o ônibus quebrar, a responsabilidade é da prefeitura. No modelo que eu defendia, passa para ele. E o outro ponto é o seguinte, é comprar ônibus elétrico nesse momento, no qual o custo dele é altíssimo. Os carros elétricos, os ônibus elétricos, eles vão despencar de valor nos próximos anos. Então, o ideal era você fazer um planejamento de uma transição e fazer essa compra quando os preços despencarem. Ou locação, né? Ou locação, exatamente. Então a prefeitura optou em fazer uma ação agora, sim, porque ela fez uma promessa, depois percebeu que a conta não fechava e ela ficou constrangida em voltar atrás, devia ter voltado atrás, eles tinham me dito que iam voltar atrás disso, ia rever o modelo, mas eles ficaram constrangidos, então insistindo nesse modelo, com um gasto, na minha opinião, exagerado, que isso vai custar muito caro no futuro para o bolso do joseense, né? Mas eu digo para você, isso eu apresentei na campanha, perfeito, a população fez a escolha dela, e eu respeito a adesão da população, mas eu acho que isso vai ter graves consequências no futuro para São José. E a gente torce, evidentemente, pela cidade de São José dos Campos para dar certo, afinal, hoje o transporte público, depois de 20 anos de contrato, é claro, vai depreciando, vai cair na qualidade, a passagem sobe, você vê que os ônibus não são mais os mesmos de quando do início do contrato que foi com o senhor. Então a gente cobra, né, e fiscaliza torcendo para que dê certo esse novo modelo, mas a gente precisa fazer os nossos alertas. É nosso dever, né, que trouxemos uma visão diferente durante a campanha e hoje a bancada do PL precisa trazer essa perspectiva e avisar o cidadão joseense e alertar que essa conta vai ficar por futuro. Quando eu falo assim, não é que o ônibus vai faltar no ponto de ônibus, nada disso. Claro. O problema é que o custo disso vai ser mais caro pelo modelo equivocado. Ele podia ter o mesmo serviço prestado, custando bem mais barato. E já ficou mais caro, né? Esse ano já teve aumento da passagem que prometeram que não ia ter. E a prefeitura está tentando tirar milhões da saúde e educação para manter esse modelo com o desenho errado que eles estão fazendo. Pois é. Você tem estado lá em Brasília, né, Cury? Muito próximo do senador Rogério Marinho, né, que tem um papel ali de secretário-geral do Partido Liberal e também próximo do presidente Bolsonaro. Como é que está o presidente, como é que está o partido lá em Brasília com esse distanciamento do nosso deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos sofrendo essa perseguição, lutando por liberdade, por democracia, para que a gente possa ter candidatos, porque parece que não vai sobrar ninguém, né? Vai ficar todo mundo inelegível, todo mundo vai ser preso se depender da esquerda. Tomás, muito triste o que está acontecendo nesse momento. O Eduardo ele teve que ir para os Estados Unidos para se proteger, para proteger sua fala, para poder se manifestar com liberdade, e ainda assim estão querendo agora inventaram de incluí-lo no inquérito do 8 de janeiro, que não tem nenhuma participação, justamente para tentar dar uma punição mais rápida a ele e impedir, por exemplo, no meu entendimento, estou tentando, na verdade, cerceá-lo, impedi-lo de ser candidato. Ele é possivelmente nosso candidato ao Senado, sim, em 26, ou seja, toda pessoa que tenta colocar uma voz mais ativa, com o risco de poder ser cassado ou não poder ser candidato. Parece que é o seguinte, o sistema parece que é escolher quem é o candidato da oposição. O sistema quer escolher quem pode ser candidato a deputado, quem pode ser candidato ao Senado, ou seja, isso não é democrático. Sim. E é importante que a gente denuncie. Modelo, Cury, eu lembro muito
de você ser deputado federal, você sempre na oposição aos governos do PT, e denunciando também a proximidade com os regimes autoritários. A Venezuela, por exemplo, é o mais próximo que a gente tem. Qual que é o modelo democrático da Venezuela? É prender opositores. A gente teve uma eleição fraudada, amplamente de conhecimento da comunidade internacional, a fraude eleitoral na Venezuela, onde a principal candidata foi impedida. Todos os caras que aparecem são oposição do Nicolás Maduro, eles não podem ser candidatos. Era o Capriles, depois teve... Maria Corina. Então, teve o outro cara lá também, depois a gente lembra aqui o nome, mas vários opositores sendo impedidos com inúmeras diferentes alegações de disputar a eleição. Parece que é isso que vai acontecer no Brasil. Aí a oposição se uniu, escolheu o único candidato que eles permitiram, ele ganha a eleição e eles roubam e não deixam tomar posse. E o Lula apoia isso, né? Apoia isso, apoia todas essas ditaduras que você citou, né? Na Rússia, aqui na América Central. E tem gente ainda que fala que o Lula veio salvar a democracia, ou seja, é uma hipocrisia total. Então o Brasil realmente, nós estamos passando um momento muito difícil, Tomás, e eu acredito que talvez em 26 a população precisará acordar para que a gente possa ter uma guinada no país. É uma responsabilidade nossa também aqui, de todos nós. Enquanto Partido Liberal de São José dos Campos, né, trazer aí as ideias do presidente Bolsonaro, da direita brasileira, dos nossos futuros candidatos aí, para que a gente possa reverter esse jogo. Se não for ano que vem, a gente tá lascado. Aí, não, o Brasil é o último. Eu acredito que um divisor de águas 26. Infelizmente, a nossa geração teve o azar de vai pegar 20 anos de PT, né? Ou seja, esse século, nesse novo século, né? Vamos ter 20 anos de PT. Aí fala, por que a educação é uma tragédia, né? Por que nossas crianças saem sem ler, escrever e tudo mais? 20 anos de PT. Eu espero que agora em 26 o Brasil dê um basta nisso. Amém. Agora, uma coisa que a gente comentou muito, né? Tanto você na sua campanha prefeito, eu para vereador, foi a questão dos moradores de rua. E Cury, deixa eu te contar, cara, a percepção da população de São José dos Campos é que, passado o período eleitoral, piorou novamente essa questão. Aumentou o número de moradores de rua e, mais do que isso, de dependentes químicos, que gera todo aquele constrangimento das pessoas, né? Pequenos furtos, roubos, achaque para tentar tomar dinheiro. Teve estudante agredida na rua, plena luz do dia, né? Então, como é que a gente busca soluções nisso e se alinha ao que a população está pedindo para a gente, Cury? Olha, esse problema é grave em São José, mas também tem em outros lugares. E no meu entendimento, existe uma gênese equivocada aí. Nós estamos contaminados pela visão de esquerda para enfrentar esse problema. Não, eu acho que a visão da direita para esse problema é muito mais eficiente. Simplificando, Tomás, você tem, na verdade, separar esses doentes, esses craqueiros, dependentes químicos, em dois grupos. Aquele que tem consciência que quer ser ajudado e aquele que pelo uso da droga não tem consciência nenhuma. Que é a maioria. Que é a maioria. Aquele que tem consciência, ele pode tomar opção. Ele não está incomodando ninguém, ele tem um problema, ele quer ser ajudado. A solução para ele é uma parceria. Já o outro que não tem consciência por estar feito da droga, ele está na rua incomodando as pessoas, eu defendo, a direita defende a internação compulsória. Dá para fazer. E não é uma medida de força contra ele, é a favor dele. Sim. Ele não tem consciência no estado que ele está, ele não tem consciência que ele está agredindo as pessoas. Sim. E a sociedade tem o direito de tirá-lo da rua e dar um tratamento adequado a ele. A direita, no meu entendimento, tem uma forma de agir nisso muito melhor que a esquerda. Perfeito. E a gente defende, eu também, enquanto vereador, Cury, a internação compulsória. E dá para fazer. Claro, tem toda a sua complexidade, mas é possível. E a gente vê, por exemplo, que a esquerda, e não estou falando só de São José, não, é nacional, esse problema é do Brasil como um todo, né? Defende uma política antimanicomial. Então acha que não pode internar... Em nenhum caso. Em nenhum caso. Não pode internar o coitadinho porque ele vai ficar preso, né? Enquanto a população que fica presa em casa com medo dessas pessoas onde tem um grande afluxo, né? Essa política antimanicomial, né? Essa visão da esquerda de que essa turma só tem direitos, ó, evidente. No fundo, uma romantização que eles fazem. Exato, do problema real. Do problema real. Lá em São Paulo, por exemplo, né? Você viu a esquerda chateada porque não tinha mais a Cracolândia lá. Chegaram no dia de manhã, olharam, mas cadê os nossos... desculpa o termo, né? Mas cadê os nossos cracudos aqui? Parece que gostam de romantizar a pobreza, a miséria, a dependência química, né? Ao invés de dar uma solução para isso. Então a direita tem essa visão que é
possível e é necessário a internação compulsória. E, infelizmente, essa visão não tem chegado à nossa cidade, é isso que a gente quer.